Hoje eu estou aqui na casa da dona Nedita e do Francisco, que são parentes, né? Que ela é irmã do Agaciano, mais conhecido como Bode da Rocinha. Né? Esse Bode da Rocinha, ele era na época, da época do Zé do Queijo, Maria Helena, enfim, era aquela época de 80, entre 80, 81 até 82, né? Aí automaticamente ele fez uma fama, porque ele veio do norte para cá e aqui ele fez uma fama dentro da Rocinha da época, né? Quando estava começando a Rocinha. Mas quem vai contar essa história agora vai ser a dona Nedita. Fala, dona Nedita, com a senhora. Quando começou a Rocinha, ele não morava aqui, ele morava no norte, na época que ele tinha 13 anos, ele já era muito violento, ele ia para as festas, chegava lá, ele brigava, levava facada, dava facada nos outros, e ele pegou um filho albertismo, brigou, e era briga, e depois de lá, tanta trajetória que ele fez lá de briga, de coisas ruins, ele pulou para Fortaleza, chegou lá, deu umas brigadas lá e tem uma rua lá que o nome é Rua do Bode. Alto do Bode. Aí de lá, Alto do Bode. Aí depois desse lugar também ele fez muita coisa ruim, que ele era assaltante. E ele pegou e veio pra cá pra Rocinha. Quando ele chegou aqui na Rocinha, aí ele virou mesmo de verdade, virou o disco mesmo. Aí ele já pegava, era cheio de arma. Aí ele ia assaltar, aí ele tinha um monte de comparsa, era o Giló, tinha na época do Zé do Queijo. Manezinho Paraíba. Tinha o Manezinho Paraíba, que era também muito valente, gostava de matar, dava tiro na mão das pessoas que furavam de tiro, passava para o outro lado, ia para a beira da rua lá, roubava muito, assaltava os heróis do pessoal, o que as pessoas tivessem. E se ele chegasse assim no boiadeiro, tivesse qualquer coisa mal feita, eles tinham bala. Ainda hoje tem buraco de bala lá ali perto do limite, tem um bar, tem uns buracos, foi o bode que praticou aqueles buracos com tiro, correndo atrás do caboclo. E depois ele fizeram um acordo para ele mandar um boiadeiro. E daqui da Rua 2 para cima, era do pessoal, dos caras daqui, da Rua 2. Aí lá ele fazia as coisas lá, mas ele não podia vir fazer nada aqui em cima, mas nem os caras daqui pegavam lá e chegavam lá não fazer nada não. Isso tudo na década de 80, não tinha... De 80, ele mesmo fazia... Lá fazia, mas não tinha uma facção dominante. Facção nenhuma. Não existia ainda nessa época. Era cada um por si. Ninguém tinha negócio nessa época, não tinha facção. Aí eles faziam o que eles quisessem fazer. E às vezes a gente não sabia nem quem matava, quem não matava, mas tinham várias pessoas mortas. E ele também tinha um Antônio Alegado, que hoje... São o quê? Comparsa? Comparsa dele, Antônio Alegado. Quem eram os comparsas de assalto dele? Dele comparsa juntinho, Antônio Alegado. Uma vez eles foram assaltar lá no Calamares ali, eles assaltaram, quando eles estavam assaltando, o Alado apertou mesmo, gritou, aí a polícia chegou, adicionou, a polícia veio rápido, quando a polícia veio, o bode era muito rapidez no carro, aí ele só fez dar manobra e pegou, mas esse Antônio Alegado levou um tiro no pé, não pôde mais andar, ele trouxe o Antônio Alegado, chegou ali com frente o Zé do Queijo, colocou ele no hospital que tinha ali, que era do Dr. Mário, aí o Zé do Queijo deu fé, aí o Zé do Queijo foi e falou para os policiais, aí os policiais foram atrás do Antônio Alegado, e o Antônio Alegado foi e falou que foi verdade, que tinha acontecido isso mesmo. Aí o Antônio Alegado ainda chegou aí preso, não foi, né? Chegou aí preso, só o final do bode não foi preso. Mas foi solto. Foi preso, mas foi solto. E começou a fazer todas as coisas. Aí quando foi uma vez, uma menina pegou um dinheiro dele e era aqui da Rua 2 e os caras da Rua 2 não deixaram ele entrar aqui na Rua 2 porque ele também não aceitava ninguém da Rua 2 entrar lá. Aí ele pegou e foi e veio, eu vim dizendo que ele não era para vir, aí veio ele, o comprido,
E quando chegou, tinha 6 homens para matar ele. 6 era 7. Aí, Nessa época não tinha muita coisa, era pessoas que estavam ainda tentando tomar áreas aqui dentro da época, na época do Zé do Queijo. Mas não Teve tinha, essa mas situação. não tinha facção, mas eles tomavam de conta. Faziam o que bem queria. Mas até então, eles botaram ele bem no meio de uma roda lá para matar ele, para matar o bode. Aí eles disseram assim, olha só, vai pagar a menina ou não vai? Ele falou assim, eu não vou pagar ela porque ela não me pagou. E cadê o relógio dela? Ele disse, eu vendi para cuidar do meu dinheiro. Aí ele disse assim, eu vou no campo da honra, mas o que faz comigo eu tenho que fazer também. Aí os caras disseram assim, então tu pode saber que tu vai morrer. Aí o comparsa dele, o Cumprido, gritou, tava lá do lado de lá, bem longe assim um pouco. Aí falou assim, olha só, vai morrer só ele não, aí vai ficar muito sangue derramado. Se matar ele, vai morrer muita gente, não vai morrer só ele não. Eu morro, ele morre, esse Cumprido também poderia morrer, mas também vou levar 3 ou 2, e meu irmão falou, se me matar, eu levo menos um, eu levo, mas eu levo. Aí os caras foram falar assim, cara, é o seguinte, tu é homem pra caralho, então pegou na mão dele e falou assim, então tá, tu manda lá e nós manda aqui, não mexe mais com ela, que ela não vai mexer contigo, nem você pisa aqui assim pra vir, e nem a gente pisa lá. Lá quem manda é você e o Vicente Bicheiro. Essa época era o quê? Barraco? No valão tinha barraco? Né? Os barracos aí tudo caindo nos pedaços. Madeira. Barraco de madeira. Nessa época não tinha uma casa, nada. Era só barraco velho caindo nos pedaços. A roça estava começando. A roça estava começando. Esse era o começo da comunidade na começo época. da comunidade. E até aquele menino que vendia gás, O gaúcho. o gaúcho, ele tinha 2 buchões de gás, ele vendia um, comprava outro, vendia um, comprava outro. Até que ele virou depois que a rocinha foi se levantando um pouco, aí ele foi comprando mais, até que chegou o momento dele crescer um pouco, né? Mas aí o final vai ter essa sorte, porque ele fazia essas coisas, de coisa errada assim, ele era assaltante mesmo, não negava, ele assaltava mesmo, ele saía para assaltar, e nesse dia que ele saía para assaltar lá no Calamares, ali, que é lá no Jardim Botânico, meu pai quase morre de chorar. Eles chegaram com um saco de dinheiro, meu pai disse, tira isso daqui, que eu não fico criado com isso não. Aí ele tirou. Não, pai, aí o Antônio Alegara foi, deu um monte de tiro pra cima. Falou assim, eu sou o cara, que não sei o quê. E aí mas na verdade, o Antônio Alegara era a comparsa dele, mas o Antônio Alegara tinha medo dele. E o Francisco não via nada não, que era criança? Ah? Que eu? Claro que eu vi, eu tinha 15 anos, eu não vi. Ele via tudo isso, quase ele viu a metade, uma parte ele viu. Que parte? Uma vez ele se estressou tanto com a gente que ele queria matar. E é teu irmão. Meu irmão, ele falou se por causa de uma mentira da filha dele. Ah, mas não vai sair não, meu. Isso aí não pode nem botar no comentário, porque isso aí é coisa de parente. Então, e como é que foi o fim do bode? O fim do bode, ele começou, aí o pessoal começaram a conhecer muito ele, e aí o pessoal dizia, esse é o famoso bode. A comunidade conhecia ele, a partir lá de baixo? Conheci geral, conheci o morador, todo mundo. Todo mundo conhece. Gostava dele ou tinha medo dele? Gostava. Gostava dele, outros tinha medo, mas muito gostava. Mas muito tinha medo. Aí ele foi na época, quando ele estava assim, que foi já perto dele morrer, ele foi e começou ele foi para casa, aí depois o pessoal inventaram um churrasco, depois inventaram uma pescaria, mas era tudo armadilha. Ele pescar, aí ele disse que não ia porque não tinha tempo, mas ele nem percebeu que era armadilha. Que armadilha tinha? Né? Da polícia, amigo? Não, era polícia disfarçada. Policial disfarçado, P2. Aí ele disse, não posso não, eu tenho que fazer aqui doente, eu vou ter que levar ela no médico. Aí ele não ia levar não, a mãe dele que levou. Aí ele não foi. Aí do churrasco,
um compadre dele avisou, não, isso é mentira. Isso aí é um falso, é um negócio que é falso. Não deixou ele ir. Aí quando foi no terceiro, a gente estava chegando, a gente trabalhava na barra. E ele trabalhava também, ele era trabalhador. Mas ele fazia essas coisas. Ele trabalhava em quê? Trabalhava vendendo bebida. Uma vez chegou um cara lá e disse, você que é o bode bravo da Rocinha? Ele falou assim, como tu sabe? Aí ele falou, eu sei. Aí começou a briga, né? Começou a briga. Aí Tá brigando por causa de quê? Aí, Filho de quem, não é? Negão? Não, aquele negão que botou a mala. O negão foi papai dele. Foi Aí o bode pegou ele, o negão, ele vinha com a mala. Ele falou, pô, como é que tu sabe que eu sou bode? Aí pegou a mala dele, cortou todo ele fato, furou, deixou toda uma peneira e jogou dentro de um valão. Quem tirou a mala foi até ele aqui, mais outro cara. Mas o Miguel, cara. O Miguel. Cachorro, O Miguel amigo, que era ficou o atrás, quarto dele também. E assim foi, a vida dele foi muito cheia de altos e baixos. E a morte dele, como é que foi? A morte dele foi horrorosa, a morte mais pior que eu já vi. A gente procurando, quando eu cheguei lá na Rua Cássio, fui procurar lá, eu já tinha procurado nos hospitais, a gente procurou em todos os cantos, no necrotério, né? A gente não achava. Estava por 3 dias que ele estava sumido, a gente não achava, mas como ele tinha essa mal fama, a gente já pensou lá uma coisa que não era muito boa. Aí a gente foi na 15ª. Não, o cara deu até uma dica pra gente, o cara aí da Rua 4, que tinha uma barraquinha de polícia. Tinha um DPO, um antigo DPO da Rua 4. Falou assim, vai na 15ª, de repente ele deu uma dica pra vocês. Aí nós fomos, aí quando nós chegamos lá, aí a gente começou a perguntar, e os caras, um olhar para outro, outro olhar para outro, e não falava nada. Aí eu dei fé dos objetos deles, saiu da mesa. Um monte de pulseira, cordão, relógio, tudo que eles tinham de ouro, prata. Aí eu dei fé, porque estava num plásticozinho claro, uma bolsinha de plástico claro. Aí eu falei assim, meu irmão tá aqui, porque tá aqui as coisas dele, eu conheço. Aí ele disse assim, eu disse assim, tá preso, né, moço? Aí ele falou assim, ei menino, dá um copo d'água para elas. Aí quando ele mandou dar um copo d'água, a gente já sabia que não era coisa boa. Aí ele deu um copo d'água para mim, outro para arrumar na areia, e ele, quando ela acabou de dar o copo d'água, ele saiu e não respondeu. Até o irmão tá morto, mas tá lá no necrotério. Aí eu disse, mas onde eles mataram ele aonde? Aí eles foram contaram que acharam ele morto lá no alto das canoas, na estrada das canoas, e foi torturado, que a perícia viu que ele foi torturado, e depois de torturado ele levou um tiro bem no meio da testa, e depois de tudo isso jogaram ele 10 metros de altura no hotel velho abandonado que tem lá. Então tá, obrigado, Dona Edita, pela essa entrevista e Agora paga. muito obrigado. Pode ser. Tem gente aí, ó. André.